Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo. Uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir
a sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo, a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo. Uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco desde o início
Os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos de sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica
ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo. Uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo,
acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos a sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica, ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia.
Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis.
A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos a sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica, ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script,
em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-lo, uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força
pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também e principalmente no medo da punição, que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, e rompe de novo a verdade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. Então, importante ouvir esse texto várias vezes, pois assim estaremos mais conscientes de tudo que provocamos em nossas vidas. Amar, respeitar, serenar e libertar-se. Fica com Deus. Vamos iniciar hoje o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta. Nesse livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos a sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe como princípio de toda ação humana a aceitação da realidade e das pessoas, tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Bert Hellinger é considerado um dos psicoterapeutas atuais mais inovadores e como nenhum outro terapeuta, tem sido objeto de enorme interesse nos últimos anos. Sem exagero, podemos dizer que ele está entre os principais atores no cenário de terapia na Europa. Nascido em 25, Hellinger participou como soldado da Segunda Guerra Mundial, viveu por alguns meses num campo de prisioneiros de guerra na Bélgica, ingressando numa ordem missionária católica. Trabalhou como educador entre os Zulus da África do Sul e diplomou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Abandonando a ordem religiosa, desenvolveu-se como terapeuta em institutos de psicanálise, terapia primal e análise do script. Em contato com a terapia familiar, criou seu modelo original de constelações familiares, posteriormente aplicadas
a outros domínios das relações humanas, como o universo das relações étnicas e políticas abordados nesse livro. Então, nós vamos estar lendo parte por parte desse livro do Bert Hellinger e será muito bom para nós nos desenvolvermos. Agradecemos muito a atenção de todos e peço que vocês incentivem seus amigos e parentes a ouvirem nossos vídeos. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Introdução e perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos, atua uma vontade do extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros